Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e bora comentar os novos episódios do Casamento às Cegas Alemanha, porque tem casais terminando, casais ali na corda bamba e muito mais. Roda a vinheta aí, produção. Pra começar, parece que eu acertei aí as previsões analisando, né, as cenas aí dos próximos capítulos. O Daniel percebeu que a Honey e o Elias se deram bem, né, ao se conhecerem. Mas pelo jeito ele não ficou abalado e os dois se divertiram nadando juntos aí, né, em um barco. Ele também chegou a dizer aí pra Alina que não tinha ciúmes da Honey e que ele tava bem de boa. A Honey até chegou a contar pro Daniel sobre o plano, né, que ela teve aí com a Alina de ter ido lá conversar com o Elias pra saber se realmente ele tava afim dela. E nessa conversa, a Honey chegou a dizer que também sentiu aí uma conexão com o Elias e que isso não teria partido só dele, o que deixou, né, o Daniel aí um pouco bolado. Já quando eles estavam jogando tênis, eles tiveram uma outra conversa e falaram aí como seria a próxima fase do experimento, com a Honey dizendo que vai precisar de espaço e o Daniel dizendo que isso não era uma questão para ele. Ao voltarem para a Alemanha e morar juntos, o Daniel começou a falar de algumas peças de roupa da Honey e ela não curtiu, né, muito aí esses comentários, porque ela já tinha até falado sobre isso, né, de peça de roupa e tudo mais. Com o passar do tempo também, os dois acabaram se entendendo melhor. A Honey conheceu os pais do Daniel e eu não entendi ela vestindo um micro vestido, um chinelo e uma meia pra conhecer, né, os futuros sogros. E até os pais do Daniel não botaram muita fé aí nesse casal. Durante a prova de vestido de noiva, a Honey também disse aí, né, que não sentiu aquela alegria e também não tinha certeza aí se iria dizer sim no altar. E enquanto, né, o Daniel e ela estavam embrulhando lá as amêndoas cobertas com chocolate, ela acabou tendo uma crise de choro, né, enquanto os dois estavam conversando aí sobre o quanto o amor é lindo, e a Honey acabou relembrando aí a separação dos pais dela, que acabou, né, gerando um gatilho e por isso ela chorou bastante, né. Mas eu achei muito legal essa tradição aí das amêndoas, viu? Não conhecia. Os dois também começaram a conversar sobre confiança e ela disse que não confiava totalmente no Daniel. E até chega a dizer aí que vai passar a noite fora, né, em um hotel, porque ela anda muito nervosa, para que tudo não saia do controle, e o Daniel não consegue entender aí esses sentimentos confusos, né, da Honey. Mas aí ela acaba voltando depois, né, pro apartamento e ficou parecendo que os dois até superaram, né, essas mini tretas entre eles. Mas eu tô achando que vai rolar um não no altar, viu? Num primeiro momento, o Elias pareceu aí arrependido, né, de dar moral pra Honey. A Aline então perguntou pro Elias como foi conhecer, né, a Honey naquela primeira vez, com quem ele também teve uma conexão. E o Elias chegou a dizer que começou a ter dúvidas sobre com quem ele gostaria de estar. Mas com o passar do tempo, a Alina começou a ficar desconfiada, né, que o Elias estava mesmo afim da Honey. E ela até chegou a dizer pra Honey o quanto o Elias fala sobre ela durante as conversas que eles têm. Com isso, a Honey até disse que poderia descobrir pra Alina se o Elias tinha vontade de ficar com ela e já foi ao ataque, né, conversar com ele aí durante aquela festa da piscina. E o Elias confessou que o que ele sentia pela Honey não era só amizade, estava desconfortável por estar fazendo algo errado, tipo conversando com a Honey, e mal sabia ele que era um plano aí das meninas, né? Ele deixou claríssimo que tá afim da Honey e chocou o quê? 0 pessoas, né? Depois a Alina chegou até a confrontar o Elias dizendo que ele tinha essa porta aberta em relação a Honey e que isso deixava ela insegura. O Elias disse que essa porta não tava totalmente aberta e também nem totalmente fechada, tipo, ele tá afim da Honey, mas no fim tá com medo de ficar sem ninguém e tá ali, né, dando esperança pra Alina, cozinhando ela ali, né, de boa, sem muita pressa. E é o que a maioria dos homens fazem, né, sempre estão com alguém, mas na espera ali de alguém melhor, e a gente já viu isso assim diversas vezes, né. E se eu fosse a Alina, eu só terminava tudo, pegava minhas coisas e ia embora, mas ela ficou lá ouvindo ele, e o Elias dizendo que adorava abraçar ela e ficar com ela, e ao mesmo
tempo que ela se mostra aí preocupada, né, com Elias, ela tá apaixonadíssima por ele e ainda assim fica dando cutucadas falando sobre a Honey pra ela virar assunto aí nas conversas deles, né? Mesmo com tudo isso, os dois se mostram entusiasmados, né, com essa nova fase aí de morar juntos, e segundo a Alina, eles se aproximaram bastante nessa viagem pra Grécia. Já na Alemanha, deu pra perceber que os dois ficaram bem agarradinhos, né, e até parecia que tava tudo maravilhoso entre o casal, mas o Elias confessou durante o depoimento que mesmo transando com a Alina, ainda tava pensando na Honey, e não queria discutir com a Alina porque via a relação com ela como algo aí em potencial. E eu fiquei chocada, assim, né, com essa cara de pau dele. E tipo assim, ele é pior que o Tolga, gente. Mas aí depois pra Alina ele diz que não tava mais pensando na Honey. E o sorrisão que ele dá quando eles encontram os outros casais aí durante aquela balada, né, onde o elenco todo acaba se reunindo, olha, socorro, tá mais do que na cara que ele quer a Honey. E a Alina tá lá ainda. Já a Honey diz que eles não podem ser amigos, que ele deveria se concentrar na Alina e que ela estava bem com o Daniel. Ele é mais uma vez confrontado pela Alina para saber o que sente pela Honey e ele diz que não é amor e é só curiosidade. Ao ouvir tudo isso, a Alina conta que se não fosse o experimento, ela até teria ido embora. E agora os participantes podem deixar o programa quando quiserem, não existe mais aquela multa que rolava antigamente. Depois dessa conversa, o Elias pede desculpa pra Alina por pisar na bola com ela e diz que é algo que não vai acontecer mais. Pelo que eu andei vendo, a Alina não segue o Elias e nem ele segue ela. E isso pode indicar também que eles não casaram ou então se casaram, mas não estão mais juntos. E não iria me chocar em nada se a Alina dissesse sim no altar, viu? Já a Sheila e o Pascal foram andar de carro e ela disse que precisava de contato físico, que estava disposta a tirar ele da zona de conforto, e o clima no carro não parecia dos melhores, né? Os dois também confessaram que começaram a analisar os outros casais e viram que eles estavam, assim, bem mais avançados e começou até a rolar algumas dúvidas, né? Durante o encontro na piscina, o Pascal revelou aos outros homens que ele e a Sheila eram muito parecidos, mas estava achando que seria muito difícil a fase do cotidiano quando eles têm que ir morar juntos. Ele chegou a revelar que sentia falta de conexão e que os sentimentos que ele tinha por ela teriam até acabado. E a Sheila também disse, né, para as meninas que o Pascal não estava pronto e que estava sendo muito difícil aí esse relacionamento. E o Pascal foi dizer para Honey e pro Tolga que ele não tinha sentimentos e não dava para forçar aí o amor. E sabendo disso, a Sheila logo pensou, né, que se não tem isso nesse relacionamento aí, não tem amor, não teria como continuar, né, com esse noivado. Os dois chegaram a conversar e o Pascal confessou aí que não sentia o que era necessário aí para eles dois serem um casal e também, né, ter um relacionamento. Ou seja, o primeiro término de noivado do episódio tava vindo aí, mas ia ter mais. E eu acho também, né, que esse momento foi assim um balde de água fria na cabeça da Sheila, né, que deve ter se arrependido em ter escolhido o Pascoal em vez do Fábio, né? E o clima entre os dois também tava bem estranho, né? Até parecia assim dois desconhecidos. E aí Dona Sheila vai para aquela baladinha, avisa todo mundo que tá solteira e logo em seguida quem aparece? O Fábio, a outra conexão dela lá do início da temporada. Mas aí o Fábio se toca, né, que a Sheila não tá mais com o Pascal e a grande surpresa vem aí, ele tá simplesmente cagando pra Sheila e ele tá esperando outra pessoa chegar, e eu fiquei chocado que ele tava esperando aí a Alberta, que tava belíssima, né, diga-se de passagem, e o Fábio até disse pra Alberta que tava arrependido aí dessa decisão dele e acha que ela era a pessoa certa pra ele, mas agora ela diz que não quer ser step aí de ninguém, amei apenas. E olha, por isso que eu amo aquela frase, o tempo é o senhor da razão, né? A gente descobre muita coisa aí com o tempo. E eu amei aí a Alberta, que não foi ser step de ninguém, não quis ser plano B de ninguém, não quis ser segunda opção de ninguém.
maravilhosa. Nessa mesma festa da piscina, a Jen também confessou que o clima entre ela e o Marcel não era dos melhores. Ela contou que estava tendo que se segurar para não ser demais para ele, né? Ou seja, ela não estava sendo ela. E as outras mulheres até concordaram aí, né, com o que ela tinha dito. Que lembra, né, que ele chegou até a dizer que ela falava demais e ficou pensando, né, de como ele iria apresentar a Jen para os amigos dele, já que ele é muito mais calmo, né, e tal. O Marcel também confessou para os outros homens que não estava empolgado e estava se sentindo também pressionado. Já quando eles voltaram para a Alemanha e foram morar juntos no mesmo apartamento, o Marcel e a Jen começaram a fazer meditações juntos, já que os dois são adeptos dessa prática, né? E eu achei que ia decolar. Como a gente viu durante os episódios, a Jen e o Marcel não tiveram tanta intimidade assim, né? Eles mal se beijavam, mal se abraçavam, não tinha tanto toque físico, né? A Jen, inclusive, foi conhecer as meninas com quem o Marcel divide o apartamento e elas deram um conselho aí pra ela ser mais paciente com o Marcel. E mesmo eles estando juntos, parece que falta alguma coisa, né, entre os dois. A Jenny até reclama, diz que o Marcel não parece o mesmo cara que ela conheceu nas cabines. E assistindo, né, aos episódios, os dois mais parecem amigos do que um casal de fato, né? Durante a prova de vestido, a Jenny não se animou nem um pouco por tudo que estava acontecendo, né, entre ela e o Marcel, e até começou a chorar também, né, que ela ficou nessa mistura aí de sentimentos. A Jen também, em uma conversa com o Marcel, perto dele, conheceu os pais dela, decidiu confessar que ela não estava fazendo bem pra ele e nem ele pra ela. O Marcel rebateu dizendo, né, que eles ainda tinham tempo e poderiam fazer tudo acontecer, mas ele tava ali, né, sempre ali na dele. Às vezes me dá até uma agonia, né, porque ele simplesmente não gosta e parece que não quer estar ali com a Jen. E parece que ele não tem coragem de dizer isso pra ela, né? A Jen também diz que ele não se comunicava com ela e o Marcel disse que estava tentando de várias maneiras. E aquela história, né, de quem puxa a conversa, de como são essas conversas, um puxa mais conversa do que o outro. E tipo assim, sabe? Um papo que não vai levar a lugar nenhum, né? Então a Jen decide terminar tudo e ir embora, deixando ali a aliança no sofá. E lembra daquele outro vídeo que eu analisei as cenas dos próximos capítulos, deduzindo aí que poderia ser a Jen? Pois é. E no depoimento, o Marcel diz que gosta muito dela e que eles deveriam aproveitar aí as oportunidades que a vida deu. Mas ele tá sempre com esse discurso, né? Ele não faz nada, parece que só tava ali existindo ao lado dela, né? Mas e aquela cena ali de um noivo que parece muito com o Marcel? Eu acho que eu acabei confundindo na hora de analisar, e aquela cena ali é o Elias vestido de noivo, né? E não o Marcel, porque, né, eles acabaram terminando aí o casamento, o noivado, antes mesmo do casamento. Já o Tolga e a Sheila resolveram conversar e o clima também não era tão bom, né? Ele chegou a dizer que não sentia nada, que sentia vazio, e viu que os outros casais estavam com outro clima, e não via mais aquela conexão que rolou nas cabines com a Sheila. Já ela diz que tinha um sentimento, né, pelo Tolga, mas de alguma forma os dois acabaram se afastando durante a viagem pra Grécia. Os dois chegaram na conclusão que era melhor terminar o relacionamento e cada um seguir a vida. A Sheila disse que seria importante também, né, que eles ainda fossem amigos. E ficou parecendo, né, que a Sheila tava bem mais triste pelo término do que o Tolga, né? Ele voltou no dia da festa da piscina, comunicou pra todo mundo, né, que eles dois tinham terminado o relacionamento e foi conversar aí com a Honey sobre a Hannah, que era a outra conexão dele. O Tolga, inclusive, até aparece naquela baladinha também, né, pra conhecer a Hannah, e ao ser perguntado aí se gostaria de rever a Sheila, ele disse que não tava afim. Mas cadê o trato lá pra eles serem amigos? E ao ver a Hannah, ele ficou vidrado nela, né? Disse que o coração dele tava saindo pela boca, e eu achei assim, ceninha da parte dele. Durante a conversa entre o Tolga e a Hannah, ela até chega a comentar, né, que ele teria escolhido a Sheila por conta do ego dele, já que ela tinha muito mais interesse nele. O Tolga, claro, já veio com aquele papinho dizendo que tinha sentimentos pela Hannah, que queria conhecer ela, e a Hannah acabou caindo, né, no papinho dele. Será que deu certo aí esse relacionamento entre os dois? A gente só vai descobrir, né, na reunião. Bom, e depois da Sally abandonar o estúdio no dia da revelação, lá no Face a Face, entre ela e o Medina, os dois resolveram se reencontrar novamente, já que ele tinha dúvidas aí do porquê, né, ela quis abandonar tudo, já que ela não tinha dado nenhum tipo de
explicação assim mais exata. Nesse encontro, a Sally diz que teve um mal entendido e que sentiu aí que o Medina não estava conversando e estava só rindo, e ela ficou com dúvidas na cabeça dela, né? Ela até achou que ele estivesse rindo dela. Já o Medina diz que estava muito nervoso e muito feliz ao mesmo tempo e só riu porque estava feliz. A Sally ainda estava usando o anel de noivado, ou pelo menos, né, chegou usando a aliança, e disse que não tinha reconhecido aquele Medina que ela já conhecia do encontro face a face. Todo mundo diz isso, né? E sentia que rolava uma conexão entre os dois, que decidiram morar juntos e também voltar para o experimento. Será que por vontade própria ou só para aparecer? E pelo que parece, o relacionamento deles também começou a fluir, foram conversando para se entender e saber também, né, sobre o que um e o outro gostavam aí, né, no dia a dia morando juntos. Ao conhecer a família do Medina, a mãe dele ficou meio receosa com essa ideia do filho se casar tão rápido assim, e ela disse que estava procurando ali uma boa mulher para o filho dela e que ela se sentia preocupada, já que um casamento é para a vida toda e precisa ali de um passo de cada vez. A Sally diz que queria que o Medina fosse mais romântico e eles até saem para jantar e ele acaba ali demonstrando o quanto ele é romântico com esse jantar. Mas aí, os dois começam a falar, né, sobre em qual cidade eles vão morar, de qual família eles vão morar ali mais perto, né? E eu acho que isso vai ser ali a grande pedra no sapato do casal, com a Sally botando ali uma pressão pra morar mais perto da família dela. E pelo jeito, eu tô achando que ela não vai ceder muito, e nem ele também, viu? Os dois até fazem ali um exercício de ficar olhando nos olhos um do outro, sem desviar o olhar, né? Acabam se emocionando e prometendo superar tudo juntos. Mas será que vem aí o sim no altar entre a Sally e o Medina? Muita gente achou, né, que esse reencontro aí foi meio que proposto pela produção, já que vários casais, né, acabaram o noivado antes do casamento. Eu tô achando assim que nenhum casal vai dizer sim no altar, viu? E você, tá com esperança aí de algum casal dizer sim no altar? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e também não se esquece de se inscrever aqui no canal pra você ficar sabendo quando rolar vídeo novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau!